Falar de política. A Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por envolvimento numa trama golpista apontada pela Polícia Federal. Bolsonaro é acusado por diversos crimes, entre eles organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Em nota, a defesa do ex-presidente afirma que Jair Bolsonaro, abre aspas, jamais compactou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito, fecha aspas, e que a denúncia apresentada pela PGR é, segundo a nota, inepta e baseada em uma única delação. Enquanto a produção coloca a imagem aí do ex-presidente, eu vou ler a nota na íntegra. A defesa do presidente Jair Bolsonaro recebe com estarrecimento e indignação a denúncia da Procuradoria-Geral da República divulgada hoje pela mídia por suposta participação num alegado golpe de Estado. O presidente jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito ou as instituições que o pavimentam. A despeito dos quase 2 anos de investigações, período em que foi alvo de exaustivas diligências investigatórias, amplamente suportadas por medidas cautelares de cunho invasivo, contemplando inclusive a custódia preventiva de apoiadores próximos, nenhum elemento que conectasse minimamente o presidente à narrativa construída na denúncia foi encontrado. A nota segue dizendo que não há qualquer mensagem do presidente da República que embase a acusação, apesar de uma verdadeira devassa que foi feita em seus telefones pessoais. A inepta denúncia chega ao cúmulo de lhe atribuir participação em planos contraditórios entre si e baseado numa única delação premiada, diversas vezes alteradas por um delator que questiona a sua própria voluntariedade. Não por acaso ele mudou suas versões por inúmeras vezes para construir uma narrativa fantasiosa. O presidente Jair Bolsonaro confia na justiça e, portanto, acredita que essa denúncia não prevalecerá por sua precariedade, incoerência e ausência de fatos verídicos que a sustentem perante o judiciário, fecha aspas. Bom, sobre essa denúncia e as implicações que pode ocorrer aí pesar sobre o ex-presidente, eu converso agora de forma remota com o advogado eleitoral e criminal Marcos Rocha. Doutor Marcos, bom dia, bem-vindo ao nosso programa e já quero começar perguntando aí para o senhor se de fato, no seu ponto de vista, olhar jurídico, existem fatores que podem levar aí à condenação ou até mesmo, neste caso, a investigação e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Bruno. Prazer muito grande estar aqui falando com você. Eu acredito que essa denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, ela rememora bastante o documento feito pela Polícia Federal do indiciamento dele agora no mês de novembro. Então, são 5 crimes, as capitulações delitivas. Eu acredito que, no meu entendimento, existe uma fragilidade muito grande em relação às tipificações que são colocadas ali. A denúncia tem cerca de 270 páginas e você vê ali muitas declarações que, no meu entendimento, deveriam estar sendo encaradas pela ótica da liberdade de expressão, mas sendo ali colocadas num contexto de golpe de Estado, enfim, de uma artimanha, de uma trama para destituir o presidente da República, hoje o Luiz Inácio Lula da Silva. Então eu vejo assim com bastante cautela, sabe? Porque eu entendi que naquela denúncia existe uma fragilidade muito grande em relação àquilo que o Ministério Público coloca. Certo. Marcos, no seu ponto de vista aí, juridicamente falando, você acredita que de fato isso deva... o STF vai de fato aceitar e julgar esse caso? Esse caso, para a gente poder entender, ele vai ser julgado apenas por um ministro ou pelo colegiado todo? Qual que é o rito a ser seguido aí, o que pode ou não acontecer daqui para frente?
Bom, ele foi denunciado, né? Isso significa que agora está nas mãos do ministro relator, Alexandre de Moraes, decidir se o ex-presidente, e não apenas ele, as outras 33 pessoas que foram citadas na denúncia também, que foram denunciadas também, se passam a condição de réu ou não. Então, a princípio, esse processo vai ser julgado na primeira turma, né? Que é um colegiado um pouco menor, não vai diretamente para o plenário do Supremo. E eu acredito que, né, pelo menos o que diz a lei, né, o artigo 395 do Código de Processo Penal, o ministro deve avaliar a justa causa para ver se tem a tipicidade, a punibilidade, a viabilidade em relação ao documento apresentado pela PGR. Então, deve ser uma análise estritamente técnica, né, ou pelo menos deveria ser. O que me preocupa é que a gente tem visto uma tendência um pouco mais política, né, não apenas da Suprema Corte, mas, enfim, do Judiciário em uma boa parcela. Então, isso preocupa também, porque o recebimento ou a rejeição de uma denúncia, ela deve se ater estritamente a questões técnicas. Então, nós esperamos que isso venha a acontecer. Nesse caso, o que chama atenção também, Marcos, é em relação até o posicionamento, e aí a gente não sabe, você pode nos explicar um pouco melhor, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele vem sendo apontado como uma suposta vítima também, né, desse atentado, da tentativa de golpe, até mesmo atentado contra a vida, como foi já mencionado aí há meses atrás, né, que estariam tentando matar, né, o presidente Lula, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes. Olhando na parte técnica deste caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele pode ser ali um relator do caso ou até mesmo julgar, sendo que ele aparece como possível vítima deste golpe ou dessa tentativa contra a vida? O ministro, ele é o relator dos inquéritos, né, que tramitam na Suprema Corte, e caso a denúncia venha a ser recebida por ele, ele será o relator da ação penal. Então, na própria denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, tem vários trechos ali em que o Ministério Público coloca declarações e essa suposta trama de morte envolvendo o ministro Alexandre de Moraes. Então, ele é citado ali como uma possível vítima da trama, né, do golpe. Enfim, tem até um trecho em que dizem ali que esse assassinato seria feito, inclusive, com armas. Então, isso me causa um pouco de estranheza em relação ao sistema tripartite que a gente tem no processo penal entre a defesa, a acusação e o julgador, né? Essas partes, elas não podem se confundir. Eu acredito que o ideal seria que um outro ministro, um outro magistrado fizesse a análise desse caso especificamente, porque o ministro Alexandre de Moraes, ao aparecer como uma eventual vítima, ele se coloca como um potencial interessado no resultado final do processo. Isso não é saudável. E nesse caso, a defesa do ex-presidente pode tomar alguma atitude ali, entrar com um pedido para que a relatoria do caso mude, justamente pelo ministro Alexandre de Moraes aparecer como uma suposta vítima? A defesa pode, inclusive isso já foi feito em outros procedimentos que tramitam na Suprema Corte, mas os demais ministros entenderam que, enfim, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser mantido, mesmo com essa suposta relação e essa confusão entre quem é o julgador e quem é a vítima do processo. A defesa pode tentar, não vai ser esse o procedimento que eles acreditam, né, que não farão logo de primeira, eles vão pedir a rejeição da denúncia com base ali na inviabilidade da denúncia, né? No entendimento da defesa, é uma denúncia que é inepta, então acredito que eles devam se ater a isso e, eventualmente, questionar essa atuação do ministro. Mas isso já foi feito, então é provável que não tenha uma efetividade em relação à destituição do ministro da relatoria do caso. Bom, e até que ponto aí, né, a falta de provas diretas, como mensagens nos telefones ali, pode influenciar na decisão do STF, né? Porque a defesa alega
que não há mensagens onde mencionem o ex-presidente, onde ele teria uma ligação direta, né, nessa trama golpista, na suposta trama golpista e até numa suposta tentativa. E a gente fala de suposta porque a justiça ainda não definiu, né, não deu o seu veredito se de fato era ou se não, né? Então a gente trata isso como suposta e ninguém aqui como condenado e sim como acusado, né, ou suspeito. Essa falta de mensagens aí, isso pode ser relevante ou falta de provas mais concretas ou não? Existem provas concretas aí que de fato coloquem o ex-presidente entre os envolvidos? No meu entendimento, os elementos que existem ali em relação à atuação do ex-presidente são bastante frágeis, né? Muito do conjunto probatório, inclusive reciclado pelo inquérito da Polícia Federal, diz respeito à delação do ex-ajudante de ordens, né, o tenente-coronel Mauro Cid. Então, essa denúncia ela está lastreada, né, em sua maioria, nessas alegações feitas pelo delator. Vale lembrar que o ex-presidente da República, ele teve o seu celular apreendido, né? Enfim, ele foi alvo de algumas medidas cautelares e na denúncia não tem nada ali que remeta a essas medidas cautelares que ele sofreu. Alguma informação obtida a partir do telefone dele, por exemplo, né, isso não foi encontrado. O que tem ali na denúncia é um contexto com base em outros elementos de prova que dariam a entender que o ex-presidente seria o líder dessa suposta organização criminosa. Certo. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigado, tá, por atender o pedido da nossa produção, para a gente poder explicar para o telespectador, né, de fato, em que pé que está essa situação, quais são os próximos passos e acredito que nos desdobramentos aí nós estaremos te convidando também para novamente bater esse papo com a gente e explicar nos termos jurídicos aí para que a nossa audiência possa compreender melhor, viu? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço, até mais. Até mais, valeu, obrigado.